Graça e paz, meu querido, amém? Ontem a gente falou sobre o processo, né, da conversão, o que que fazemos depois de se converter, o que é que muda, né? O que que devemos fazer após isso. Hoje eu disse para vocês que eu ia falar sobre as fases da vida cristã, que tem um começo, que tem um meio e que tem um fim, né? E esse texto se encontra lá em Filipenses, capítulo número 1, versículo 6. Mas eu quero deixar claro para você uma parte que eu quero explicar agora para você nesse momento. Veja, ontem a gente lê lá em Colossenses 3, versículo 6, né, sobre estar enraizado e também o quê? Edificado. Veja, eu quero distinguir para você, eu quero separar o que é processo de raiz e o que é processo de edificação. Veja, se você orar, você ler a Bíblia, você jejuar, você buscar a Deus, você está fazendo um processo de ficar enraizado, de aprofundar a sua raiz em Deus. Mas quando aí a gente olha também para a segunda etapa, para a segunda parte que está lá em Colossenses, que é a parte de estar edificado. A gente olha na Bíblia pessoas que seguiam até mesmo Jesus, que estavam edificadas, porque estavam edificando a vida dos outros, mas não estavam enraizadas ainda em Jesus. Um exemplo disso é Pedro. A gente vê que uma das dificuldades dos discípulos, uma das dificuldades de Pedro era orar. A gente vê várias vezes, vários momentos, Jesus perguntando: mas vocês não podem orar comigo nem por uma hora? Vocês não podem orar nem por uma hora que seja comigo? Ou seja, eles tinham uma facilidade de levar a palavra, de falar sobre cura, de curar, de um endemoniado, de falar, de tratar nessa área, de edificar a vida de alguém, mas eles tinham uma dificuldade de ter um relacionamento profundo em Jesus e em Deus. Então, quero dizer para você, meu querido, que muitas das vezes a gente pode estar pecando em uma dessas duas áreas. Possamos estar pecando tanto de não ter uma vida profunda, nem estar edificado em Deus, ou então só estar edificado e não profundo, ou profundo e não edificado. Isso é uma área que nós temos que resolver, que nós temos que consertar. Temos que estar cada vez mais, como o próprio apóstolo Paulo falou, edificado em Deus e profundo na presença dele. Isso é um processo que faz parte do processo da santificação, que faz parte de um processo de um crescimento, de uma maturação, onde a gente sai da fase inicial de convertido, de não convertido para convertido e que está seguindo um caminho, está trilhando um caminho. Sabe qual é o problema? Muitas pessoas às vezes entram na igreja e ficam na primeira parte. Qual parte? A parte que só levantou a mão e não fez nada além disso. Só aceitou Jesus e não fez nada além disso. Não buscou a Bíblia em casa, não buscou orar em casa, não buscou um relacionamento com Deus, não buscou nada disso. E sabe, se tu tá fazendo esse tipo de coisa que eu falei e é convertido, você só levantou a mão, mas ainda não passou para a próxima etapa, ainda não passou para a parte de estar enraizado e edificado. Ainda não passou para a parte de correr para a santificação, que eu já expliquei para você no vídeo passado, no vídeo anterior. Então veja, Filipenses capítulo de número 1, versículo 6, ele fala o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, aqui a gente vê uma etapa, um começo. Qual o começo? O começo da conversão. Quando eu e você se convertemos, a gente permite que o Espírito Santo faça uma obra em nossa vida, comece uma obra em nossa vida. Então é por isso que muitas vezes você vai numa igreja, vai em algum lugar, e alguém fala para você: Deus tem uma grande obra na tua vida, Deus tem uma grande obra em você, porque na verdade Deus tem uma grande obra na vida de todo mundo, não é algo exclusivo seu, é para todos isso. Mas para isso requer algo que se chama uma responsabilidade nossa. Requer que eu e você, que cada um de nós possamos assumir uma responsabilidade de deixar
que essa obra que Deus tem em nossa vida se complete, de permitir que essa obra que Deus tem em nós possa ser completa. Porque, na verdade, às vezes, como eu já falei aqui agora, só levantar a mão é um processo, mas nós temos que fazer o quê? Continuar buscando estar enraizado em Deus, edificado nele. Ou seja, aquele que começou a boa obra. Meu querido, existe uma obra começando na sua vida, existe uma obra começando na minha vida, existem obras que já começou na tua vida, existe obra que já começou na minha vida. Consegue entender? Mas também temos que parar para analisar em qual etapa do nosso estágio cristão, da nossa vida cristã nós estamos. Se estamos na etapa inicial, na etapa do meio ou na etapa final. Por quê? Qual é a etapa inicial? A etapa inicial é basicamente essa que eu estou falando para você. Está enraizado, buscando profundidade, buscando edificação. Essa é a parte, vamos dizer assim, do meio, vamos dizer. Porque a inicial é você levantar a mão e permitir que Deus entre no teu coração. Essa parte de estar enraizado, de buscar edificação, buscar um relacionamento, é a parte que vamos dizer do meio. Onde você começa a buscar um crescimento, onde você começa a buscar mergulhar, onde eu começo a buscar mergulhar, onde cada um de nós começamos a fazer isso. Essa é a etapa, essa é a parte que muitos cristãos estão, ou deveriam estar. Mas muitas das vezes paramos na primeira etapa. Qual é a etapa? A fase da conversão. Se convertemos ou se convencemos que estamos convertidos. Então, quero te ajudar a passar para essa etapa do meio. E para você estar nessa etapa do meio, você tem que aprender a olhar para homens, como eu falei ontem, Daniel, que ele vivia, que ele buscava e ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele não orava 3 vezes ao dia porque ele tinha uma dificuldade, ele orava 3 vezes ao dia porque ele queria estar perto de Deus. Se você ler o livro de Daniel todo, você não vai ver Deus falando para Daniel, Daniel, eu quero que você ore 3 vezes ao dia para mim. Eu quero que você me busque 3 vezes ao dia. Você não vai ver Deus falando isso para Daniel. Meu querido, vai ter coisas que você vai ter que assumir a responsabilidade. Vai ter momentos que você que vai ter que assumir a responsabilidade da tua busca, da busca sua com Deus. Porque nem sempre vai vir uma ordem, vai vir uma palavra de algum pastor, vai vir alguma palavra de Deus. Ele vai esperar que você faça algo espontâneo para ele. Porque o papel de Daniel orar 3 vezes ao dia foi algo espontâneo. Ele decidiu, eu vou orar 3 vezes ao dia, pronto, acabou. E ele orou. E agora você, cara? Na tua etapa de deixar de ser um cristão novo convertido para um cristão que está procurando um crescimento, o que de espontâneo você já fez ou tem feito para ele, para alcançar mais? E novamente eu pergunto, quão profundo você quer ir em Deus? Tu quer viver as tuas próprias histórias com Deus, viver os teus próprios milagres, ter a sua própria relação com Deus, ouvir Ele falar, sentir Ele falar, ser usado por Ele, ou ficar vendo os outros fazer isso? Meu querido, quando a gente olha para alguém na Bíblia, alcançando lugares que eu não alcancei, o que você não alcançou, o que nós não alcançamos ainda, significa que a gente pode alcançar. O próprio Jesus falou, aquele que crê em mim, obras maiores farás. Cara, olha para as obras de Jesus, olha o que Jesus fez. Ele fala, obras maiores farás. Para pensar naquilo que a palavra está dizendo. Então, meu querido, eu quero que você entenda que a largada já foi dada, a etapa já começou, o processo já foi iniciado, e isso requer que você, que eu, que cada um de nós assumamos, não sei se existe essa palavra, eu tenho que andar com um dicionário, que possamos assumir a responsabilidade e buscar. Que possamos assumir a responsabilidade de querer sair do básico, de querer ficar ouvindo a história de Jesus através da vida de alguém e nós procurarmos isso. Meu querido,
Para um pouquinho de ouvir pregação, apesar que o que eu estou fazendo para você é isso, né? Mas para um pouquinho de ouvir pregação e vai ler a Bíblia, cara. Vai buscar você ter o seu tete a tete com Deus, onde Deus fala diretamente com você. Para um pouquinho de pedir para alguém interpretar o sonho que tu teve, de interpretar uma mensagem bíblica, de interpretar alguma coisa. Vai você orar, vai você procurar aprender com os seus próprios passos, você e o Espírito Santo. Vai você mergulhar nisso. Ei, saia do processo básico. Saia do básico, se aprofunde em Deus, mergulhe em Deus, entre mais fundo nele, mergulhe mais fundo na presença dele. Saia do básico, saia da mesmice, meu querido. Você, eu podemos ir mais. Existe mais de Deus. Tem mais de Deus. Agora, tu quer conhecer? Eu quero conhecer. Mas tu quer conhecer? Você quer ter mais de Deus? Se você quer, tu pode falar com a cabeça que sim. Ah, eu quero, Guilherme, eu quero. Então faça, cara. Busque. Se sacrifique, faça algo para mais de Deus. Busque você algo que você vai ter mais de Deus. Olha, a primeira etapa que eu falei é essa, é o começo, a conversão. Meu Deus, vai mostrar o cabelo todo. Eita, piorou. A primeira etapa que eu falei é essa, é o começo, o papel da conversão. O meio, o papel do crescimento. Futuro, onde vamos ter uma experiência, onde vamos ter uma relação dia a dia e vamos ver a volta de Cristo. Ei, meu querido, se prepare para isso. Amém? Graça e paz, meu querido. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, tá bom? Graça e paz.